Líder do campeonato! Fala aí, seus torcedores líderes do Goianão 2023. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e, fazer o quê? O Atlético venceu mais um jogo do Goianão. Mas ele perdeu o anterior. Ele empatou com o Vila Nova. Dane-se, ele venceu a Aparecidense por 3-1, venceu, jogou bem. Tem alguns pontos que a gente pode comentar, que a gente vai falar a respeito, mas independente do que aconteceu, o Atlético é líder isolado no Goianão 2023. O segundo colocado, que é o Goianésia, tem 10 pontos e já jogou nessa rodada. Então, ninguém pode alcançar o Dragão na sexta rodada e ele é líder isolado. Mas é só o Goianão. É só estadual. Pra que vai ficar todo animado? Não interessa, os times que estão ali na parte de cima, ali no alto escalão do futebol brasileiro, falando aqui do futebol goiano especificamente, que são Goiás, Vila, o Atlético, tem obrigação de serem protagonistas nos campeonatos estaduais. O protagonista é o Atlético Goianiense, que está em primeiro lugar. O Goiás está lá embaixo na tabela com 8 pontos. O Vila Nova tem quarto colocado com 9 pontos. Então, sim, o torcedor atleticano tem sim que ficar orgulhoso e feliz, sim, do resultado no momento. Não adianta só ficar tentando achar dificuldades, negatividades, porque sim, eu faço isso e faço muito, porque como torcedor e como analista e comentarista de futebol, eu preciso também enxergar a parte negativa, o lado negativo das coisas. Tem que enxergar a crítica de uma forma completa. Mas eu também não vou deixar de ver o ponto positivo, o copo meio cheio. E sim, o Atlético Goianiense é líder e é líder isolado no Goianão, o estadual, onde ele é o protagonista. Tudo bem, temos ainda 5 rodadas pra frente, ainda temos além das fases de mata-mata, mas o Atlético no momento é protagonista e venceu. Mas eu não vou falar só de coisas positivas, vamos falar também da parte negativa da coisa. E já partindo para essa análise, antes de mais nada, se você curte esse tipo de conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, porque agora eu vou fazer a análise do jogo. Mas, aliás, antes de fazer a análise, deixa eu comentar algumas questões com vocês. Primeiro, hoje, infelizmente, eu não tive condições de ir no Ascioli. Essa semana eu peguei uma infecção de garganta feia, fiquei até quinta-feira de molho. Ontem eu melhorei um pouquinho, mas ainda assim senti um pouco de dor de garganta. Minha esposa também pegou essa bendita dessa infecção, sabe-se lá Deus o que é. Não ficamos muito bem essa semana, então eu preferi me poupar e não sair, pra ir ao estádio. E vocês devem ter reparado que antes de postar essa análise aqui, eu publiquei a análise da final da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras. E aí você pode vir falar: Você preferiu assistir o jogo do Flamengo ou assistir o jogo do Atlético? Você é misto. Blá. Não interessa. O que aconteceu galera, o acesso ao jogo do Flamengo e do Palmeiras, primeiro ponto, o acesso a esse jogo foi muito mais fácil do que conseguir assistir o jogo do Atlético. Primeiro ponto nessa questão é essa, porque o Campeonato Goiano tá um saco de assistir. Se eu vou assistir na TV Brasil Central, eles transmitem o jogo 10 da manhã. Você tem que assistir jogos do Goianão 10h30 da manhã. Eu fui no jogo contra o Goiás, no clássico do fim de semana passado. E estava lá, morrendo de sono e tudo mais. Fiz a cobertura, fiz o vídeo de lá, tudo certinho. Aí, essa semana eu já não consegui, por conta da minha doença, igual eu falei. Não consegui ir no jogo hoje, esse jogo das 4. E amanhã, o clássico Goiás e Vila vai ser 10h30 da manhã. Cara, é inadmissível, na moral. Isso aí eu acho assim, uma falta de respeito com o torcedor. Porque a Federação Goiana de Futebol poderia muito bem colocar esses jogos do calibre de um clássico como foi esse, do Goiás e do Atlético, como vai ser esse do Goiás e Vila Nova, no horário padrão do futebol brasileiro, 4 da tarde. Porque não quer competir com outros campeonatos. Cara, não importa. Não interessa. O respeito ao torcedor goiano deve vir primeiramente da Federação Goiana. Se o cara quer torcer pra São Paulo, pra Flamengo, pra Cruzeiro, pra Inter, ou seja lá o que for, é uma opção do torcedor. Mas aquele torcedor fiel, que é o torcedor daqui de Goiânia, o torcedor do bairro mesmo, que torce pro seu Goiás, pro seu Vila, pro Dragão,
ou para qualquer outro time aqui do estado, ele vai poder assistir o seu jogo no horário padrão de 4 horas da tarde. E aí ele pode escolher, ele pode assistir aquele jogo, ele pode assistir o outro jogo do outro time, o que ele quiser. Dá a opção ao torcedor. Agora você colocar um jogo 10h30 da manhã é sacanagem. E por que eu tô falando isso? Porque assim, o jogo do Atlético foi 4 horas da tarde no sábado, e eu não tenho nada a ver com Goiás ou Vila. Mas eu tô falando porque a Federação Goiana de Futebol deveria ter tido um pouquinho de consciência quando ficou sabendo da data da Supercopa do Brasil. Cara, a Supercopa do Brasil é um dos maiores torneios do país. Pensa, com todo respeito nosso aqui, a nossa equipe, vamos falar sério, né? Flamengo e Palmeiras são os 2 melhores times do Brasil. Fato, são os melhores elencos. E você vai ver um jogo protagonizado por essas equipes, 4h30 da tarde. Você não vai querer perder. Você que gosta de futebol, por mais que você torça pra Goiás, Vila, Atlético como eu, você quer assistir um jogão de bola como esse. E cara, é muito mais fácil você assistir o jogo da Supercopa, que você assiste na Globo, em TV aberta, do que eu ter que caçar um streaming, com todo respeito a vocês da DAZN, mas um streaming ruim como eu da DAZN, que cobra R$33 numa transmissão, sabe, simplória. Então assim, quando a Federação Goiana de Futebol soube dessa data, ela deveria ter realocado essas partidas para que não chocasse com o horário do jogo entre Flamengo e Palmeiras, para não tirar a audiência, para não tirar o público dos estádios. Porque, por exemplo, um torcedor, vamos lá, com todo respeito, né, o time por exemplo, da Aparecidense, ou sei lá, do Goiânia, do Goianésia, o cara, o que você vai escolher? Você assistir esses jogos indo no estádio, ou você ficar em casa e assistir um clássico brasileiro entre as 2 melhores equipes do país? Aí você pode falar assim: ah, Vitor, você tá sendo muito de eixo, muito torcedor de eixo. Não, galera, é quem gosta de futebol bem jogado. O Atlético Goianiense é o meu clube do coração, mas o Flamengo e o Palmeiras são os melhores times do país. Eu gosto de futebol. Eu queria ter assistido o jogo do Atlético, mas eu não consigo. Porque pelo DAZN não tem cabimento. Eu não vou pagar R$33 na DAZN, me perdoa. Se você paga esse valor, não tô criticando você, tá? Beleza, você tem todo o direito do mundo. Eu não me sinto confortável. Eu tentei assistir ali as primeiras transmissões na DAZN e eu achei ruim. A transmissão da TV Brasil Central é excelente. Eu gostei das transmissões que eu assisti. Mas a da DAZN eu achei muito fraca. E não é nem os comentaristas, nem narradores, são muito bons. Mas é câmera, é ângulo de visão, é qualidade do vídeo, tudo isso, sabe, não vale R$33. Você pagar R$33 pra assistir, sinceramente, pra mim, não vale. Então essa é a minha indignação. Já falei 10 minutos de indignação aqui pra vocês, que eu queria muito ter assistido o jogo do Atlético na hora. Eu tive que assistir depois os melhores momentos e pesquisar algumas informações para poder trazer aqui para vocês. Então, vamos falar então agora do que interessa. Vamos falar do jogo do Atlético. Para começar, já vamos tirar logo os elefantes brancos do meio do Ascioli, né? É o seguinte, primeira coisa, o Viseu recebeu a bola no peito, a bola bateu no peito do Viseu e entrou no gol. Eu revi e revisei diversas vezes o lance. E, de fato, o gol foi totalmente legal. O primeiro gol do Atlético, sem problemas nenhum. O segundo gol, o pessoal da Aparecidense ficou reclamando de um impossível impedimento, né? Do Luiz Fernando. Galera, ó, eu vou deixar uma imagem aqui, certo? Uma imagenzinha aqui, onde mostra exatamente a trajetória da bola, a linha do campo, que eu deixei de verde, e as linhas de impedimento. Vocês podem ver aqui, ó, que o Luiz Fernando, ele estava realmente atrás do último jogador na hora do passe do Shailon. E que passe do Shailon, pô, que passe, meu amigo. Cara, achou um passe ali sensacional, caramba. O lançamento foi feito, o Luiz Fernando fez o gol, tentou dar um chapéu no goleiro, não conseguiu, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos finalizou e conseguiu fazer o segundo gol do Atlético. Ponto. Até aí, a arbitragem não teve problema nenhum. Então não vem com chororô. Eu vi a postagem da Aparecidense falando aqui um monte de coisa. Então assim, galera, sem chororô, beleza? E aí sim temos um problema. No segundo tempo,
A gente teve o braço do jogador da Aparecidense que acertou, né, o rosto do jogador do Dragão, nem lembro quem foi, mas acertou o rosto e o juiz deu um cartão vermelho direto. Esse aí foi o grande erro. Esse aí foi o erro que comprometeu o jogo inteiro. Comprometeu a arbitragem, que vinha fazendo uma boa arbitragem, porque não é lance para vermelho. O jogador não faz menção de golpear com o cotovelo ou de agredir. Ele esticou o braço para aquele braço para ganhar o espaço, para poder dar o contato com o jogador que tá na marcação. E esse braço acabou indo no rosto do jogador, não foi com a intenção de agressão. Foi mesmo um ato involuntário. Hoje, na regra do futebol que rege hoje a arbitragem, seria um cartão amarelo, no máximo. A expulsão foi injusta, sim, e de fato prejudicou a Aparecidense, que estava fazendo até um bom jogo, estava perdendo de 2-0, tinha feito o gol de pênalti, né? O gol de pênalti que inclusive foi válido, a bola bateu na mão do Gasal, acho que se não me engano foi no Gasal, isso. E foi de fato pênalti, então até aí a arbitragem estava bem. Depois, quando teve esse lance da cotovelada ali, cotovelada, tá? Entre aspas, não era para ter sido expulso. E prejudicou sim a Aparecidense, deixou a Aparecidense mais exposta. E aí o Atlético conseguiu depois fazer o seu terceiro gol, um golaço por sinal do Moraes, né? Que vem fazendo boas partidas e vem realmente valendo o seu retorno ao Dragão. Beleza? Tiramos esse caminhão aí do meio do Ascioli, esse problemão da arbitragem, para não ficar nenhuma crítica. O erro da arbitragem foi na expulsão. Não houve impedimento, não houve mão do Viseu, nada disso. O pênalti do Atlético foi correto. Não houve pênalti naquele lance da Aparecidense, onde o jogador tá caindo, a bola bate nele mesmo e depois bate no cotovelo. E aí, até mesmo na narração do DAZN, o comentarista fala que daria pênalti. Não foi pênalti, porque na regra do futebol também diz que se a bola resvala no corpo do jogador e sem intenção toca no braço, por exemplo, não é pênalti, não é infração. Se fosse direto no braço, a gente até poderia estar aqui discutindo. Mas como bateu no corpo dele, depois bateu no cotovelo, aí realmente também não foi pênalti. Esses aí estão isentos. Agora, a expulsão do jogador da Aparecidense, sim, essa expulsão foi injusta e foi errada sim. Se fosse com o meu Dragão, eu estaria xingando até agora. Estaria reclamando o tempo todo. Então você, torcedor da Aparecidense, nesse ponto da expulsão, você tem todo o direito de reclamar sim, porque foi uma expulsão errada. Beleza? Então tiramos isso do caminho. Falando do Dragão, falando do Atlético, vamos falar lá de como é que foi o jogo. O Atlético entrou com uma formação bem parecida com o que vem fazendo, porém com o Leonardo, né? O lateral Leonardo fazendo a sua estreia ali do lado esquerdo, né? Se não me engano ele já jogou, mas eu não tenho certeza se ele já entrou como titular. Então ele entrou como titular pelo lado direito, e o Jefferson, né, voltando para a posição do lado esquerdo. Entramos com a dupla de zaga Gasal e Ramon. No meio, Thiago Medeiros, o Haldney e o Shailon. E aí, no ataque, Ayrton, Luiz Fernando e Viseu. E o Atlético, no primeiro tempo, teve um bom domínio do jogo, conseguiu controlar as ações. O gol saiu naturalmente, pela pressão mesmo que o Atlético fazia. Cruzamento da direita, o Luiz Fernando, se não me engano, tenta finalizar, toca pro meio da área e na pequena área bate no peito do Viseu e entra pro gol. Viseu não só vem se mostrando um jogador que substituiu bem o Churin. Substituiu o Churin, né? Vem substituindo bem o Churin como um centroavante de ofício, aquele centroavante de área, né? Vem fazendo esse papel, apesar de que ele até sai um pouco da área para fazer algumas jogadas e a parede, como o Churin também fazia, mas vem se mostrando um atacante que vem com uma boa contratação. Assim como o retorno do Moraes, que eu vou falar mais pra frente. O Thiago Medeiros também entrou bem no time, se mostra um volante seguro nas suas ações, até aparece um pouquinho ali para compor o meio de campo no ataque, mas ele é principalmente seguro na saída de bola e naquela defesa, né, na primeira defesa ali do meio de campo do Atlético. Venho gostando bastante do Thiago Medeiros nas últimas partidas. Claro que eu vou sentir uma falta terrível do Baralhas, né? Que tinha já pegado um entrosamento ali com o time, era um guerreiro, era o líder ali da equipe, né? Mas futebol, né? Foi vendido, fazer o quê? A gente precisa de um substituto. E o Thiago Medeiros vem cumprindo bem. O que eu não posso dizer o mesmo do Haldney, que ainda me decepciona muito.
no meio. Me parece um pouco perdido, inseguro nas suas ações. Não comprometeu o jogo, mas também não foi alguém que apareceu, né, como um destaque positivo. Nas laterais, o Leonardo fez um bom papel, foi substituído no segundo tempo, mas fez um bom papel ali, né, se postando ali na lateral. E tivemos também ali na frente o Ayrton, o Viseu e o Luiz Fernando, que inclusive foi responsável pelo segundo gol em um passe emblemático do Shailon. Cara, o Shailon vem fazendo bons jogos nesse campeonato. Tem uma outra partida discreta, mas normalmente ele consegue fazer boas jogadas. Ele em parceria com o Luiz Fernando pela esquerda, ou com o Ayrton, no caso, ou o próprio Kelvin quando entra na reserva, pela direita, vem fazendo boas jogadas, boas triangulações, e conseguiu achar um passe sensacional para o Luiz Fernando fazer o segundo gol. O Atlético ainda sofre com as bolas aéreas, ainda sofre com a marcação entre os seus zagueiros. O espaço entre o Gasal e o Ramon dificilmente é preenchido na marcação. Sempre tem um jogador adversário ganhando na bola aérea ali. É um perigo pro Dragão. A Aparecidense teve até uma chance que bateu na trave por conta desse espaçamento entre os dois zagueiros. Tá faltando aquela cobertura para facilitar a marcação do zagueiro que ficar dentro da área. Porque às vezes o cruzamento vem e os dois zagueiros estão dentro da área, mas eles estão espaçados. Quando a bola passa de um, o outro não consegue fazer a marcação e o atacante adversário se antecipa e finaliza. A Aparecidense teve uma chance claríssima, que foi essa bola na trave. Então assim, esse posicionamento da defesa é responsabilidade do treinador. É o treinador, o Eduardo Souza, que tem que saber postar esses jogadores para fechar esse espaço, né? Mas essa dificuldade, por sorte, não comprometeu ali no primeiro tempo, que saiu por 2-0 e foi até meio barato, viu, pra Aparecidense, que não vinha jogando um bom jogo, não. No segundo tempo, a Aparecidense acordou para os espaços, né, que o Atlético estava dando, teve algumas oportunidades, e numa dessas oportunidades a bola bateu na mão do jogador do Atlético, do Gasal, pênalti, claro, gol da Aparecidense na cobrança do Alex Henrique. E com isso, o jogo começava a ficar um pouco mais perigoso. A gente já viu esse filme do Atlético abrir o placar, aí a defesa dá aquela cochilada e acabar perdendo a oportunidade de levar os 3 pontos e uma vitória. Foi assim com o Anápolis, foi assim com o Vila Nova, né? Onde a gente faz os gols, o ataque funciona, mas a defesa ainda sofre muito para conter ali as subidas adversárias. Só que aí a Aparecidense teve a expulsão, né? Que de fato comprometeu sim o adversário. Comprometeu a Aparecidense, que teve que recuar. Teve algumas substituições no Atlético. Entrou o Kelvin, entrou o Moraes, entrou o Mikael, que também não vem assim, sendo, meu Deus, uma ótima contratação, mas beleza. Eles entraram e num chutaço de fora da área, o Moraes finalizou o placar, fechando em 3-1. Sendo que, no segundo tempo, eu tenho que aplaudir uma atitude do Dragão que eu gosto muito. Porque, assim, tem uma coisa que eu gosto, por exemplo, no Red Bull Bragantino, é que existe uma filosofia lá no Red Bull Bragantino, não sei se era implementada pelo Barbieri ou se vinha mesmo da comissão permanente do clube, dos atletas finalizarem de fora da área, finalizarem da entrada da área quando tem espaço. E a gente vê isso faltar muito nos times hoje. Parece que todo time quer entrar com a bola dentro do gol tocando, driblando, tocando, até entrar com bola em tudo. Sendo que uma boa oportunidade de gol é a finalização da entrada da área. E no segundo tempo o Atlético finalizou várias vezes. Teve chance que passou perto, teve chance que o goleiro teve que trabalhar, teve chance que bateu ali na trave. Então assim, teve muitas oportunidades chutando de fora da área. E tem que chutar de fora da área. Se você não chuta pro gol, você não vai fazer gol, amigo. Só entrar no toque não funciona. E isso eu gostei muito do Atlético no segundo tempo. Essa gana de gol, entendeu? Esse desejo ao gol, esse interesse de chutar ao gol. Se você chuta, uma hora a bola entra. E o Moraes foi prova viva disso. Finalizou de fora da área, fez o gol e deu números finais. Aí depois disso a Aparecidense não teve mais forças para reagir. O Atlético ainda teve algumas outras oportunidades. Mesmo assim, o placar finalizou em 3-1. E com isso, o Dragão continua líder do Goianão. Tem o clássico contra Goiás e Vila Nova, por exemplo, que não vai influenciar em nada no posição do Dragão. 13 pontos, líder isolado, o segundo colocado tem 10.
E se o Vila Nova vencer, ele pode ir no máximo a 12. Continuamos ainda líderes isolados. Uma vitória que é importante para resgatar esse ânimo, essa autoestima do Dragão. E principalmente uma vitória que mostrou que parece que o time vai se encaixando, né? Depois dessas saídas dolorosas que foram do Dudu, do Wellington Rato, do Baralhas, do Marlon Freitas, que eram jogadores que faziam sim a diferença ali no time, né? E infelizmente fazem falta. Mas aí o Atlético agora vai ter que se encaixar com as peças que contratou para não ter essa viuvez, né? Desses jogadores que foram vendidos. Vejo um time um pouco mais encaixado, né? A gente vai precisar de outras partidas, principalmente contra equipes de mais expressão, equipes com uma qualidade tática e técnica superior, para podermos testar realmente como tá o Dragão, né? Mas eu gostei do que vi, gostei do jogo, gostei da movimentação do Dragão, gostei da entrada do Leonardo. Acho que o Mikael ainda tá muito discreto, ainda tá fora de forma, né? E outros jogadores estão me decepcionando um pouco, como por exemplo o Haldney o Haldney e o Ayrton, que eu ainda acho que não estão rendendo aquilo que podem render em 2023. Eu acredito que o Ayrton ainda está muito discreto e o Haldney ainda está muito inseguro no meio. Mas gostei, por exemplo, do Viseu, gostei muito da movimentação do Moraes quando ele entra no segundo tempo. Não sei se ele como titular funcionaria, mas pelo menos como um reserva de luxo ali, de luxo, entre aspas, mas um reserva muito bom pro Dragão e vem fazendo boas diferenças quando entra no segundo tempo. E tô gostando também do Thiago Medeiros, que vem sendo seguro ali no meio, me surpreendeu positivamente, isso é muito bom. E claro, como eu não posso comentar do nosso goleiro Ronaldo, a volta do Ronaldo é fundamental, foi essencial, porque é muito bom ter uma segurança ali na defesa, né? Ficar mais tranquilos quando a bola é chutada ao gol. Sem o Ronaldo, sinceramente, cada chute no gol era um Deus nos acuda. Ai meu Deus, vai ser gol. Agora até que eu me sinto seguro. A gente sabe que se precisar e se tiver como contar, o Ronaldo vai dar conta do recado. Ele é um goleiro muito seguro, muito técnico e vem fazendo também a diferença nesses placares aí do Dragão, né? E é isso, galera. Essa foi a análise. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo. Considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os lançamentos e marque o sininho para receber as notificações sempre que sair conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e um abraço do torcedor atleticano.